com o meu chefe, eu vou ter uma entrevista de emprego, eu estou com um funcionário meu que está com tal problema, dá uma ajuda aí. Então, pessoal, como vocês já perceberam, eu gosto muito de falar, além da agricultura, falar um pouco do dia a dia, da rotina, do trabalho, do emprego, passar um pouquinho da experiência, tá? Então, isso aí, tudo que no dia a dia aí, o que vocês forem tendo desde uma entrevista, umas dicas, ou de quem já está aí trabalhando, e sempre contem comigo para o que vocês precisarem. Vocês têm um amigo, um colega, que hoje eu estou na função de professor, mas daqui a alguns meses nós somos todos colegas profissionais, certo? Então vamos lá. Tratamento fitossanitário, nós já vamos falar o que é. Então, é uma disciplina de 20 horas, 4 aulas. Aqui já começou, ó. Vocês esquecem isso aqui, ó, nota do aluno, média do teste, esquece porque não deu tempo de eu corrigir nada, que isso aqui é quando era tudo online, tá? E não sei como vai ficar. A referência bibliográfica, é o que eu digo, a gente deixa a bibliográfica de papel, né? Mas tem as referências eletrônicas hoje que estão aí disponível à vontade e aos montes aí pela internet, tá? Eu sempre deixo o material, já vou falar isso para vocês. Então, as aulas são assim aí, ó, os conceitos de fitossanidade, vamos falar de defensivos agrícolas, tecnologia de aplicação desses defensivos, falar um pouquinho de simular aí um controle fitossanitário em cana-de-açúcar, tá? Então aí fiquem à vontade, façam suas perguntas conforme quiserem, abram o microfone, escrevam no chat, liguem, passe o WhatsApp, se for depois da aula, fique à vontade. Eu sempre deixo material complementar às aulas, seja ela se for online ou se for presencial, vocês têm meus slides, ficam disponíveis e sempre deixo algum material a mais aí, tá? Então, no final da disciplina, vocês vão saber identificar a ocorrência de pragas, né? Desses seres bióticos, as medidas de controle e quais medidas preventivas para dificultar o aparecimento de doenças em níveis que causem danos à cultura, tá? Então, ao final da disciplina, a ideia geral, vocês vão estar craques, é disso, é de entender como que eu mantenho a lavoura sadia, o que que eu tenho que fazer para minha lavoura se manter sadia, tá? Então, aqui eu já me apresentei. Então, vamos lá, para a gente falar um pouco junto. O que que é fitossanitário? Quem me ajuda aí? Faz duas palavras. Você vê que tem duas palavras aí. Quem me diz aí quais as duas palavras que está nessa palavra? Fitossanitária, a junção de duas. Quais duas? Hã? Tem uma aí que nós estamos falando direto agora, em época de Covid. A vigilância. Como é que chama? Vigilância, que determina as quarentenas aí da Covid. Como é que fala? Qual vigilância que é? Do Ministério Sanitária? Sanitária, exatamente, Ariane. É a vigilância sanitária. Então, sanitária, a gente já tem uma ideia que correlaciona à saúde. Então, ó, tem duas palavras aqui. Então, vamos lá, quais duas? Sanitária é uma, fito é outra. Então, aqui tem duas palavras. Fito é planta, sanitária é relativo à saúde. Tá? Então, sempre quando vocês virem essa palavra fito, sempre, gravem isso. Fito é relativo à planta, tá? Então, ó, fitopatologia, doença de planta. Fitoterapia, terapia com planta. Fitomolécula, molécula de planta. A palavra fito
né? Fitopatologista é o cara que cuida de doenças de planta. E fitossanitário é a saúde da planta, tá? Então, a palavra fito, sempre que vocês virem essa palavra, nós que somos do ramo, vocês vão ouvir sempre essa, esse comecinho da palavra fito, tá? Quer dizer planta. E sanitário quer dizer saúde. Então, se a gente está falando que é relativo à saúde, então quer dizer que existe planta sadia e existe planta doente, tá? Então, uma planta sadia é aquela que realiza todo o seu ciclo sem apresentar nenhum problema, nenhuma anomalia. Isso é uma planta sadia. E a planta doente é aquela que apresenta alguma anomalia em alguma fase da sua vida. No nosso caso aqui, nós vamos focar a planta doente por conta de pragas. Nós já vamos falar um pouquinho mais aí de pragas, tá? Então, temos aqui na esquerda, ó, uma folha sadia e temos aqui à direita uma folha doente. Eu consigo saber o que é essa folha, o que essa folha tem, só de olhar essa foto? Não consigo, né? Pode ter suspeitas, né? Se é uma bactéria, se é algum parasita, algum inseto, a gente pode ter suspeitas, mas olhando assim, a gente ainda não consegue saber o que é, tá? É, a gente sempre tem que ter o cuidado, nunca dar diagnóstico, né? Ainda mais depois que estiverem formados, a nossa opinião tem muito peso, a nossa resposta tem muito valor. Então, nunca responder quando a gente não sabe, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, se alguém mostra uma folha dessa para você, não vai falar assim, por exemplo, eu acho que isso aqui é seca. Não pode ser seca, falta d'água, porque a folha está queimada num ponto só. Se fosse seca, ela está inteira, murcha, né? É, você está andando lá de carro na pista, aí você olha lá uma quadra, uma parte da fazenda seca, a outra verdinha. Você não vai falar que é falta d'água, porque se fosse falta d'água, ia estar tudo seco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para nunca falar sem antes fazer uma análise, conhecer o real problema, né? Você pode suspeitar, que eu falei, ó, aqui falta d'água, por exemplo. Não é. Agora, falar assim, não, é uma bactéria. Não posso afirmar. Algum inseto que sentou aqui e picou a folha ali, injetou alguma toxina. Sei, pode ser, mas não posso afirmar nada. É um fungo embaixo da folha? Pode ser, mas não posso afirmar nada, tá? Então, é isso. Temos plantas doentes e plantas sadias, tá? E o que afeta a saúde das plantas, no nosso caso, nossa disciplina, são fungos, bactérias, nematóides, animais, plantas daninhas, aves, cupim, formiga, vírus, insetos, né? Então, tudo isso aqui afeta a saúde das minhas plantas, né? É claro que ainda faltam dois fatores cruciais. Vamos ver se alguém... O que, o que atrapalha o ciclo de desenvolvimento que não pode faltar de maneira alguma para a planta? Eu digo assim, se não tiver, se tudo isso aqui tiver controlado, fungo, bactéria, nematóide, tudo isso aqui que está no slide está controlado, não existe na minha lavoura, né? Mas ainda tem duas coisas que não pode faltar de jeito nenhum para a planta, senão ela não completa a vida dela. Quais duas coisas? Nutrientes. Perfeito. Uma e a outra? Água? Água. Ótimo, perfeito, isso aí. Então, ó, tirando esse parabéns, isso aí mesmo que eu queria ouvir. Exatamente isso. Então, três coisas que impedem o crescimento normal de uma planta. Água,
nós não vamos falar aqui, que nós vamos falar lá quando a gente fizer a irrigação. Nutrientes, que não vamos falar aqui, o Thiago vai falar a disciplina dele. E seres que devastam a lavoura, que nós estamos vendo aqui no slide, tá? São todos esses. Então, a nossa disciplina, ela cuida desse pilar que é o requisito básico para uma planta completar o ciclo, que é água e nutriente, não faz parte da disciplina. São os seres abióticos, bióticos, outros seres vivos que matam, que destroem a nossa lavoura, tá? Então, eu tenho que ter água, eu tenho que ter nutrientes e eu tenho que ter pragas controladas, porque se eu não controlar pragas, é a mesma coisa que eu não dar nutriente, é a mesma coisa que não dar água, tá? É o mesmo dano, ou seja, você não vai ter lavoura, a planta não vai completar seu ciclo, tá? Então, professor, mas pode ser que não dê, pode ser, mas é raro. As principais culturas nossas, se não tiver controle fitossanitário, não tem lavoura. Tá? Se não fizer controle na cana, você vai perder para broca, para cigarrinha. Se não fizer controle na soja, você vai perder para ferrugem. Se não fizer controle no milho, você vai perder para lagarta. Se não fizer controle no algodão, você vai perder para o bicudo. Ou seja, então, água, nutriente e controle fitossanitário. É o obrigatório, tá? De ser controlado. Então, pragas agrícolas, pouquinho, pouca coisa. 100 mil tipos de fungo, aqui ó, fitopatogênico de planta. 30 mil espécies de planta daninha, 10 mil espécies de inseto, 15 mil nematóides. Nematóides são os vermes de solo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais, mas são vermes de solo. 15 mil, então veja aqui, ó, 100, tem 150, 160 mil inimigos nós temos, tá? Prejuízo no mundo de 40% da produção nossa, no mundo, é perdido por conta das pragas. Então, veja que o assunto é sério, tá? Eu brigo para ter mais aulas de tratamento fitossanitário. O que eu estou colocando aqui? Não é fácil ser produtor, hein? Porque, ó, olha aqui a competição. Nós temos que combater 100 mil espécies de fungo, 30 mil plantas daninhas, 10 mil insetos, 15 mil nematóides, e temos que controlar o granizo, a seca, o aquecimento, temos que estar de acordo com as leis trabalhistas, leis ambientais, temos que cuidar dos insumos, dos dólares, dos impostos, dos preços dos nossos produtos, das pragas, das doenças, das plantas daninhas, da geada. Eu falo, ser agricultor, a Ariane, olha o mundo que você está se metendo, né, Ariane? Não é fácil, tem que estar antenado em tudo isso, né? A gente, empresas grandes, tem gente cuidando de cada um desses setores aqui. Agora, a maioria não tem uma pessoa para cada balãozinho desse aqui e outros para pragas, né? Mas é isso. Então, ó, o que são pragas? Vamos lá. Atenção aqui, todos, que isso é o ponto-chave do que nós vamos falar. Pragas, tudo que causa destruição, desequilíbrio, devastação das plantações, extinção de outras espécies, epidemia. É considerado uma praga. Então, veja que eu não disse que são insetos. É tudo. Tudo que causa destruição. Por que eu estou frisando bastante isso? Que a gente tem costume de ouvir, quando fala pragas, a gente imagina que é inseto. Fala assim, nossa, olha lá, deu praga. Meio que automaticamente vem na cabeça que é inseto. Mas não, praga é tudo.
Tanto é que eu pintei de azul, pus negrito e letra maior e maiúscula. É tudo que causa destruição na lavoura, é praga. Ah, o mato é praga? O mato é praga. Ah, mas o rato que entra lá no armazém é uma praga? É uma praga. O, a mosca que senta na fruta é uma praga? É uma praga. O, o fungo que deu é uma praga, ou seja, praga é tudo que estraga, tá? Praga não é só inseto. Inseto é uma das pragas. E para ser praga, tem que estar em superpopulação. Pragas estão relacionadas à superpopulação. Como assim? Vamos lá. Esse gafanhotinho aqui é uma praga? Ele assim, sozinho, bonitinho aqui, ó, bonitão que ele é. Esse cara aqui, esse indivíduo aqui é uma praga? Sim ou não? Sim ou não? Esse Sozinho, gafanhotinho não. sozinho, não. E agora? É uma praga? Muito e socorro. Isso aí, Cláudio. Vamos lá, pessoal, todo mundo acompanhando aí. Então, ó, esse cara aqui não é uma praga, esse aqui é uma praga. Por isso que eu estou falando, que é tudo que causa prejuízo e esteja em superpopulação. Mesma coisa que esse coelhinho aqui, olha que bonitinho. Ele aqui é um belo coelhinho para a gente ir lá acariciar. Mas e a hora que ele chama a turma dele inteira assim e vai lá na lavoura da gente? Esse pardalzinho aqui, ó, ele sozinho, é uma belezinha, bonitinho. Mas a hora que junta a turma inteira dele para devorar a lavoura, para ir lá comer a semente que nós plantamos, para ir lá destruir o milho nosso. É uma praga. Então, isso tudo é superpopulação. Esse matinho aqui sozinho é praga? Não é. Mas e a hora que junta tudo esse mato aqui? Virou uma praga. Então, para ser praga, tem que prejudicar a lavoura e tem que estar em superpopulação. Então, anotem isso é importante, tá? Para ser praga, tem que prejudicar a lavoura e estar em superpopulação. Se eu tiver rápido, vocês vão me falando aí, tá? Se tiver alguma dúvida, vamos conversando. Não vamos ficar quieto, não. Eu gosto de saber que vocês estão por aí. Não, não pode pedir para deixar a câmera ligada, né? Sabe que eu, por mim, eu pediria, né? Mas os outros professores não pedem, eu não quero ser o chatão. Sabe que no doutorado, que eu dou aula, às vezes no mestrado, lá no doutorado também, né? Até como parte da, da formação, né? Lá já é o contrário, na Unicamp. A Unicamp tem que deixar, é obrigatório deixar a câmera ligada. É obrigatório fazer a prova na frente à câmera, e com outra câmera ligada atrás. Não precisa um exagero desse, uma desconfiança dessa. Mas que a gente. Eu acho legal porque interage mais, né? Eu saber que vocês. Ver o rosto é bom. É isso que eu falo, que nada substitui a aula presencial, porque na aula presencial a gente vê o rostinho de cada um ali, a gente sabe quando tá em outro mundo, se está acompanhando, se não está entendendo, tá? Mas vamos aí, vamos todos juntos aqui no mesmo slide, tá? Então, praga é isso, tem que prejudicar a lavoura, tá em superpopulação. Ó, aqui tem mato, nesse barranco. Aqui é uma praga? Ó, é planta daninha aqui na beira do barranco. Aliás, aqui é uma frase, mas é uma pergunta. Esse mato aqui no. O que é a palavra planta daninha? Vamos definir primeiro isso. Daninha vem de dano.
planta que causa dano, planta daninha. Esse mato aqui na beira do barranco aqui é planta daninha? Eu não. E aí, o que vocês me dizem? Só tem duas respostas, sim ou não? Não, muito bem, Watson. Aqui não é uma planta daninha, pode ser um mato, mas não é planta daninha. Por quê? Porque para ser planta daninha tem que estar causando dano. Está causando algum dano aqui? Não, pelo contrário, está trazendo benefício. Por quê? Está segurando o barranco contra desmoronamento, contra deslizamento de terra na rodovia, né? O solo descoberto, ele escorre a terra na chuva, né? Esparranca, desmorona, e com vegetação, quando tem o impacto da chuva, o morro não se desfaz, né? Então, aqui não é uma planta daninha, pode ser uma braquiária. Aí vem uma ideia, vamos imaginar assim, eu falei da braquiária, né? A braquiária aqui é uma planta daninha? Não. A braquiária, no meio da cana-de-açúcar, é uma planta daninha? Sim. A braquiária no meio da cana é uma planta daninha. A braquiária no meio da soja é uma planta daninha? É uma planta daninha. A braquiária na pecuária é uma planta daninha? Não. O produtor plantou, né? Ele é o pasto, a pastagem, a braquiária é a pastagem, se o cara é o pecuarista. Então, ele plantou a braquiária. Mas a braquiária na cana, na soja, é uma planta daninha, né? Então, tá vendo que não importa a espécie, importa se ela está causando um dano para ser uma planta daninha, né? Ela pode ser, o exemplo típico é a braquiária, né? Se ela estiver fora do lugar, a braquiária na grama de casa, junto lá com a grama batatais, com a grama esmeralda, nasce uma moita de braquiária. É uma planta daninha, né? Mas no, lá no sítio da Ariane, fazendo. Sítio não, na fazenda, né, Ariane? Lá na fazenda da Ariane, a braquiária é bem-vinda. Quem dera, professora, só uma chácara. Então, se tiver os animais lá, a braquiária é bem-vinda, né? Então, não importa a espécie, sim, que ela está causando. Falta de predador natural. O que eu estou falando aqui? Que eu não estou dizendo de superpopulação. O que causa superpopulação? Falta de predador natural, tá? Por isso que a gente tem que controlar com produtos adequados, de forma correta, fazer os inimigos naturais se desenvolverem, né? Veja o que está falando aqui na reportagem, ó. Grande quantidade de inseto assusta moradores. Como explicação, aqui, ó, a notícia: invasão, falta de predador natural causa invasão de grilo na Bahia. Olha aqui a explicação. A falta de predador natural do grilo, sapo e lagartixa, estão em quantidade insuficiente para conter a população de grilo. Tá? Então, a superpopulação está sempre relacionada à falta de inimigo natural. Tá? Lembra lá da cadeia alimentar, né? Que o de cima, o acima come, se alimenta do de baixo, que se alimenta do de baixo. Se faltou um ponto desse, o outro vai ter a superpopulação, né? Aqui, ó, superpopulação de pássaro. Olha o que está explicando aqui embaixo. A superpopulação de pássaros está relacionada à falta de predador natural, né? Além do que das condições favoráveis de alimentação e abrigo. Mas superpopulação está sempre relacionado à falta de predador natural. Então, por isso que a gente vai ver que tem as metodologias ideais de controle, tá? Bom, vamos lá, bola para frente, está tudo tranquilo aí, vamos lá. Agora nós vamos entrar. Essa primeira aula é fundamental. Até lamento quem não está hoje, vai ter que assistir essa aula gravada, porque aqui é fundamental para entender, até a última aula, para entender todo o processo de controle populacional. Eu gosto de, né, sempre as aulas minhas serem uma coisa
que a gente imagine o funcionamento na prática, tá? O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar assim, vocês se formaram hoje e amanhã alguém contrate vocês, e olha lá, vocês têm que saber, hein, porque vocês estão formados e é da área de vocês. Tudo bem, você pode não saber de cabeça, de cor, a resposta e como fazer, mas vocês têm que ter o entendimento para poder ler e entender o que um leigo não entenderia. Controle populacional. Vamos imaginar que, bom, eu já retorno minha linha de pensamento de como funciona na prática. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quanto maior a população da praga, menor a produção. Tá? Então, vamos ver. Esse aqui for um gráfico, aqui nesse sentido é a produção, e nesse sentido é o aumento da população da praga, e subindo é o aumento da produção, descendo é a diminuição da produção. Então, veja, ó, conforme eu aumento a população da praga, diminui a minha produção. Tá? Então, isso é de conhecimento, isso aqui é óbvio, né? A gente não precisa nem estudar para saber isso. Aqui a gente entende só de. Eu caí dessa cadeira uma vez, eu vou esquecendo, tombando para trás, é perigoso. Aí a gente tem que ter isso em mente, tá? Aumentou a população da praga, diminui a população. E vamos lá, então, como que isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Isso aqui eu vou perguntar para vocês, não importa como, mas eu vou perguntar. Vocês responder com a palavra de vocês aí. Vamos lá. O que a gente. Eu não disse que para ser praga tem que estar em superpopulação. Então, para ser praga, tem que estar em superpopulação. Agora, como eu sei se está em superpopulação ou não? Eu tenho que saber. Nós vamos ver como que a gente sabe. Mas eu tenho 3 níveis que os pesquisadores da área, que já está dominado, já está descoberto, são 3 níveis das pragas que a gente tem que saber em qual deles está para saber que atitude eu tomo, se é que eu tenho que tomar alguma atitude, fazer um controle daquela praga, ou se está tranquilo ou não. São esses 3 níveis aqui, ó. Nível de equilíbrio, essa linha verde aqui embaixo. Nível de controle, essa linha laranja aqui. E nível de dano econômico, essa linha vermelha aqui. O que é esse tracejado? É a população da praga. Densidade populacional é a população da praga. Veja que, ó, a população da praga está flutuando aqui no nível de equilíbrio, na linha verde. Ok. O que quer dizer? Está em equilíbrio. Ou seja, não está me causando prejuízo, os próprios inimigos naturais estão dando conta de controlar aquela praga, aquele inseto, ou seja, está tudo em equilíbrio com a natureza, tudo bonitinho. De repente, perdeu o equilíbrio. Nesse momento não importa o motivo, mas deixou de estar em equilíbrio, a população da praga subiu. Opa, chegou aqui na linha laranja, que a gente chama de nível de controle. O que eu tenho que fazer aqui? Fazer o controle. É o nível de controle. Eu tenho que fazer o controle daquela praga. E se eu não fizer o controle? Vai bater aqui na linha vermelha, que é o nível de dano econômico. Se atingiu o nível de dano econômico, já não compensa mais eu fazer controle, porque o custo que meu controle vai ser já é maior do que o ganho que eu vou ter com a minha lavoura. Ou seja, eu já perdi a luta com a praga, já perdi esse duelo, tá? Então, aonde eu tenho que manter a minha população? Na minha lavoura, tá? Agora que eu estou falando, as pragas da lavoura, onde eu tenho que manter a praga, as pragas, seja qual for, da minha lavoura, eu tenho que manter aqui em nível de equilíbrio. Opa, perdeu o nível de equilíbrio, bateu aqui no nível de controle, exatamente, Cláudia, no nível de equilíbrio. Bateu no nível de controle, eu tenho que
fazer controle. Qual controle? Nós vamos ver, tem 11 tipos de controle. Vamos falar tudo isso. Porque se eu não fizer o controle aqui, vai bater no nível de dano econômico e nós vamos perder essa disputa que chegou na linha vermelha, nível de dano econômico, já não compensa eu controlar mais. Então, aqui nós vamos ver no decorrer da disciplina que tudo vai se basear em cima disso aqui que eu acabei de falar. Então, por isso que é importante todo mundo aí, Thalita, Ariane, Cláudia, Alisson, Ana, Tainá, todo mundo ter entendido isso, tá? Porque tudo vai se basear nisso que eu acabei de explicar aqui, tá? Num desses 3 níveis. Por quê? O que nós vamos falar durante a disciplina? Como que eu mantenho no nível de equilíbrio? O que eu vou falar? Qual que é o nível de controle? Como que eu sei em qual nível está? Nós já vamos falar logo nos próximos slides aqui. Como que eu sei em que nível eu estou? Nós já vamos falar. Como faz para fazer o levantamento dessa população, dessa curva aqui? Nós já vamos falar. Quais os tipos de controle? Nós já vamos falar. Como eu mantenho equilíbrio? Nós já vamos falar. Tudo a disciplina se baseia nesses 3 níveis que nós estamos falando aqui, tá? Por quê? Repetindo, né? Eu repito para ficar bem claro. Quando o assunto é importante, eu falo bastante. Exatamente isso. Por quê? Para eu manter o meu controle fitossanitário, para eu manter o meu tratamento fitossanitário, meu controle fitossanitário, eu tenho que saber que nível que eu estou. Ô, Fernando, eu vou pôr. Você chegou agora, né? Eu vou pôr aqui na lista de chamada. Maria Fernanda Campos. Eu vi que você já tinha entrado e sumiu. Aí agora você voltou. Não precisou liberar de novo. Então, eu estou pondo aqui na Maria Fernanda Campos. Você é de São Carlos, Maria Fernanda? Eu fiz a pergunta para todo mundo. Você é daqui de São Carlos? Tirapina. Legal. Você trabalha na área, Maria? Ainda não. Vixe, 16 aninhos. Eu falei, vixe, assim, no sentido de que, vixe, você tem bastante tempo ainda para buscar a sua colocação, mas já tá, é bom, já é bom ir se antecipando. Legal, então vamos lá. Depois, se tiver dúvida, Maria Fernanda, você precisa dar uma olhadinha lá na primeira hora de aula que nós já vimos. Tá tranquilo aqui para todo mundo, né? Todo mundo entendeu esses 3 níveis de dano aqui, tá? Se ninguém perguntou nada, vamos para frente. Então, aqui é o que eu disse, né? Ok, Maria. Então, ó, nível de dano econômico é aquela linha lá de cima que quando a praga chegar nessa população, o seu prejuízo já está instalado, o custo para você controlar já é mais caro do que o retorno que vai te dar. Tá? O nível de controle nós falamos, né? Isso aqui vai ter lá no slide de vocês, né, do material. Então, o nível de controle é a densidade da praga que eu preciso adotar uma medida de controle para que não atinja o nível de dano econômico. O nível de equilíbrio é a densidade. Você vê que aqui até eu escrevi errado, né? Que aqui não é a densidade populacional de um inseto, é de uma praga qualquer. Então, o nível de equilíbrio é aquela densidade, a população de uma praga que não causa prejuízo econômico para a lavoura, tá? Aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós não vamos, não devemos, nunca iremos e não podemos eliminar nenhuma praga. Nosso objetivo não é exterminar a praga, não é eliminar, levar à extinção uma praga, não, nós temos que manter equilíbrio, né? E não nós não podemos, pelo contrário, nós temos que defender isso, né? Cabe a nós vermos em equilíbrio, a palavra-chave é essa.
Nós temos agricultura que viver em equilíbrio com o meio ambiente, né? Nós não podemos exterminar, né? Você, não, aplica inseticida à torto e reto. Mas, pera lá, mas tem os inimigos naturais, né? Tem as abelhas que fazem polinização, que é tão fundamental, né? Então, nós nunca vamos exterminar, nós temos que entrar em nível de equilíbrio, tá? O nível de equilíbrio passa por diversos tipos de controle, tá? Não, o químico é o último deles. Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer o levantamento de praga, eu tenho que saber como que está a minha população, fazer o meu monitoramento populacional. Monitoramento de praga, o que que é? É a prática que consiste em determinar a situação da praga, avaliar os danos que podem estar ocorrendo e definir o momento de iniciar o controle. Então, eu tenho que fazer um levantamento de pragas para saber em que nível que eu estou. Tem os 3 níveis. Aqueles níveis lá são números, tá? Faltou dizer isso, aqueles níveis não são teóricos, são números. Por exemplo, nível de controle da broca da cana. 3 lagartas por metro. Pronto, esse é o nível de controle. Nível de controle da cigarrinha. 6 ninfas por metro. Nível de controle do oídio nos citros. 20 pulgões por centímetro quadrado. Né? Esse dos citros eu não tenho certeza do que eu falei. Da cana eu falei certo. Ou seja, esses níveis são números, né? Que nem, por exemplo, vamos falar o da broca, da cana, da lagarta da broca. Da joaninha, joaninha não vai causar. Se for a joaninha verdadeira, viu, Ariane? Porque a joaninha é só aquela vermelhinha de bolinha preta. Vermelhinha de bolinha pintadinha que é a joaninha. Porque tem umas verdinhas com laranja, aquela lá muitas vezes a gente chama de joaninha, mas aquela é a vaquinha. A vaquinha causa dano. A joaninha não causa dano. A joaninha, pelo contrário, quanto mais tiver, melhor. Ela vai comer pulgão, ela vai comer ácaro, ela vai comer ovos de insetos. Então, a joaninha, a não ser que, nós vamos falar depois disso também, Ariane, chegue num nível que ela deixou de ser benéfica e passou a ser maléfica, né? Então, agora, aí você me pegou, né? Você tá igual minha avó perguntando da samambaia, né? O nível de controle, deixa eu abrir o chat aqui. O nível de controle da joaninha no quiabo, aí você me pegou. Pode ser que não seja ela que está acabando com as folhas. Eu acho, olha, se for aquela verdinha, com pintinha laranja, aquela lá é a vaquinha. A vaquinha causa prejuízo. A joaninha, que é a vermelha de pintinha preta, aquela lá não causa prejuízo. É o que está falando. A não ser que ela chegue uma população, você não enxerga mais a folha da planta, você só enxerga vermelho. Aí sim vai estar. Mas raramente a joaninha se perde o controle. Ela traz benefício. Dá uma checadinha lá, a gente pode até vir junto na aula e procurar a respeito. Vou mostrar para vocês aonde é que a gente encontra todas essas metodologias de controle, os nomes das pragas, como controlar, os métodos, né, de controle, os níveis de dano, os níveis de equilíbrio. Eu vou mostrar para vocês, porque, obviamente, eu não vou saber de cabeça, né? Se eu te respondesse de cabeça, Ariane, aí, pensou, eu te respondesse assim, o nível de controle no quiabo, eu não ia saber nunca. De cabeça assim, não, mas eu vou mostrar para vocês aonde vocês descobrem isso, tá? Tem tudo um lugar oficial para a gente descobrir qual que é o nível de controle.
Peraí, que travou aqui. Peraí, cadê o chat aqui? Aqui. A Thalita falou que no milho está aparecendo bastante. É o besorrinho laranja, você fala, Thalita? Aquele verdinho e de bolinha laranja. Se for esse, é a vaquinha, isso. Olha, dificilmente, Thalita, no milho, a gente vai ver, é uma praga principal. Não é uma praga principal do milho a ponto de você não dormir à noite. No, mesmo que tenha bastante, não é uma praga principal do milho, não é uma praga que vai causar prejuízo no milho, não. Não faz parte do rol daquelas, por exemplo, lagarta do cartucho no milho, lagarta das folhas, a cigarrinha, aí já e matos e outras pragas de armazém, o caruncho do grão, né, tudo mais. Agora, a vaquinha não faz parte, assim, daquelas pragas, não que ela não exista, né? Quando eu digo que não faz parte daquelas pragas principais. Nós vamos ver no decorrer da disciplina aí o que é essa praga principal e secundária aí. Mas legal, beleza, vamos lá participando assim mesmo. Então, monitoramento de praga, o que é? Eu preciso fazer o levantamento para saber em que nível que eu estou. Então, né, o meu monitoramento das pragas tem que ser constante na lavoura, tem que ter a metodologia pré-estabelecida para você detectar a população da praga antes que ela cause o dano econômico, tá? Então, a gente faz o levantamento populacional para saber se é hora de eu fazer o controle, tá? Então, é o que vocês têm que entender. A primeira coisa, então, anotem no caderno, porque o dia que vocês forem contratados para fazer um tratamento fitossanitário na lavoura de alguém ou na fazenda que vocês vão comprar, a primeira coisa, que é a foto da Joaninha aqui, ó. Essa é a Joaninha. É a sequência que eu vou dizer agora, tá? Primeira coisa, para fazer o tratamento, o controle fitossanitário, para eu cuidar da sanidade da minha lavoura. Primeira coisa, escreve grandão aí. Primeiro, como fazer o controle fitossanitário da minha lavoura. Primeira etapa, conhecer quais são as pragas da minha lavoura, tá? Então, escreve bem grandão aí no caderno. Etapas do controle fitossanitário. Primeira, conhecer quais são as pragas da minha lavoura. Aí, onde vocês escreverem conhecer quais são as pragas da lavoura, vocês puxam uma setinha e põem assim, pragas-chave, pragas secundárias. Aí não precisa escrever mais nada, porque é só entender o que eu vou dizer, tá? Então, para começar qualquer manejo de sanidade de uma lavoura, você tem que saber quais são as pragas da sua lavoura. Conheceu as pragas, você tem que saber quais são as pragas principais, ou chave, e quais são as pragas secundárias. As pragas secundárias, quer saber? Deixa de lado. Foca nas pragas chaves, nas pragas principais, porque essas aqui, com certeza, elas vão estar na sua lavoura. Alguma delas vai estar, alguma dessas pragas chaves vão estar na sua lavoura. Pode não estar todas, pode estar todas, mas nenhuma é difícil, né? Alguma praga chave você vai ter na sua lavoura, tá? Porque elas são pragas de ocorrência, elas são pragas que vivem com aquela lavoura, que convivem com aquela lavoura. E tem que conviver em equilíbrio, tá? Então, primeira coisa, levantamento de quais são as principais pragas e identificar quais são as pragas chaves, tá? Aí depois fez a identificação
de quais são as pragas chaves, você vai fazer o levantamento, o monitoramento de pragas. Então, põe lá. Primeiro, vocês colocaram, né? Primeiro, identificar quais são as pragas. Segundo, realizar o levantamento de pragas, realizar o monitoramento dessas pragas. Quais pragas? As pragas do primeiro item, as pragas principais. Então, a segunda etapa de um controle de sanidade da lavoura, a segunda etapa é fazer o levantamento da praga principal, lá do primeiro item. Como fazer o levantamento da praga? Como fazer o monitoramento? Como fazer a contagem? Como descobrir o nível de dano? Depende da praga, né? Eu não vou aqui detalhar exatamente a metodologia, porque a metodologia varia, né? Você já vou entender o que eu estou querendo dizer. Eu já vou me explicar melhor. O que eu quero dizer é assim, que se a praga principal for uma praga de solo, ora, aonde eu tenho que fazer o monitoramento de pragas? Solo, né? Se eu falar assim, minha praga é da folha, né? Que nem lá eu falei, ó, lá, a lagarta do cartucho no milho. O que é o cartucho? É a espiga. Ora, eu não vou procurar lá no solo, né? Você, eu estou procurando a cigarrinha das folhas. Ora, não é levantamento de solo. Agora, se eu estou procurando cupim, é no solo. Se eu estou procurando besouro não voa, é no solo. Se eu estou procurando formiga, é no solo. Então, eu vejo quais são as pragas principais. Se uma delas for praga de solo, eu tenho que procurar no solo. Tá? Então, aqui eu ponho um exemplo de por exemplo, aqui a amostra é de 30 centímetros de largura por 30 de comprimento, por 30 de profundidade, 8 pontos em um hectare. Essa é a regra? Não, você tem outras, tem N, diversas tipos de monitoramento. Varia o quê? Varia de cada praga que você está procurando, varia de cada lavoura, varia de cada consultor. Né? Você tem lá um consultor, um assessor da propriedade, que ele fala assim, não, faz 5 pontos de 20 centímetros de profundidade. Aí chega um outro e fala assim, não, faz 2 pontos de 80 centímetros de profundidade. Tudo bem, porque o cara que está falando, ele tem conhecimento para saber o que ele está falando. Né? Então, tipos de monitoramento. Primeiro, monitoramento de solo, se for praga de solo. E se for praga de folha, pano de batida. Né? Então, pragas que atacam as folhas, principalmente as lagartas, se utiliza que é chamado pano de batida. Aqui, esses caras aqui estão com pano de batida. Um está segurando um lado, outro está segurando o outro. Coloca o pano na entrelinha, do lado da cultura, e bate, chacoalha, dá uns tapas na planta, porque tudo que tiver na folha vai cair. Eu estou procurando praga de folha. Então, eu ponho um pano e bato na folha. Né? Aí tem as recomendações, né? É um jeito rápido, eficiente, é bom porque encontra também se tem inimigo natural atuando ali. Você tem que fazer nas horas mais frescas, porque os insetos estão mais quietinhos, né? Se fizer naquela hora mais quente, deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Se fizer na hora mais quente do dia, os insetos estão voando, né? Então você faz aquela hora mais amena, temperatura mais fresca, os insetos estão mais quietinhos. Então, uma da metodologia é o pano de batida. E o pano de batida não é qualquer pano, né? Ele tem as medidas, 1 por 1,80. Quantos pontos que faz? Depende da praga, depende da lavoura, tá? Que nem aqui, recomenda-se 30 batidas, aqui, 6 amostras até 10 hectares, 8 até 30, e 10 para até 100. É uma das metodologias, tá? Pode ter metodologia, não, é procedimento, tá? Um dos procedimentos, essa quantidade aqui, mas você pode falar, não, encontrar alguém que recomenda um número maior de batido ou menor. Aí tem as armadilhas, vamos situar tudo que eu estou
falando aqui. Eu estou falando que nós estamos fomos contratados para ir numa fazenda fazer o controle fitossanitário. Primeira coisa, eu tenho que saber qual que é a lavoura. E daí eu tenho que saber quais pragas que atacam aquela lavoura, beleza? Beleza. Aí, eu sabendo quais pragas são, eu vou definir qual o método de levantamento de pragas, né? Se eu vou fazer praga de solo, se eu vou fazer praga de folha, ou se eu vou fazer insetos voadores. Se for insetos voadores, eu coloco armadilhas em vários pontos da lavoura. Tem 3 tipos de armadilhas. Armadilha do tipo delta, veja aqui, que é delta, né? O símbolo da letra grega do delta, né? Aqui, ó, no fundo dessa armadilha, é adesivo e tem um feromônio de atração sexual. Nós vamos ver bastante outros exemplos, né, de feromônio. Uma das maneiras de se controlar praga, uma das maneiras de fazer levantamento de praga é através de feromônio. O que é o feromônio? É o cheiro da fêmea no cio. Não, não escrevam isso que eu falei, né? Porque nós não estamos falando de mamífero, né? Se fosse mamífero, o que eu falei era verdade. Mas inseto, a fêmea libera um odor característico da hora do acasalamento. Então, as indústrias fabricam um cheiro idêntico, sintético, que atrai o macho, né? Então, nós vamos ver que tem diversas maneiras de utilizar esse feromônio. Tá? Então, quando a gente fala em feromônio, aqui no nosso controle fitossanitário, nós estamos falando do odor característico do acasalamento da fêmea, que atrai o macho. Então, nessa armadilha aqui, nesse piso, além do adesivo, tem o cheiro do feromônio, né? Tá aqui dentro, ó, fica o cheiro da fêmea. O que que vai acontecer? O macho vai lá. Quando o macho vai lá, ele fica capturado, ele fica grudado. E aí você faz a contagem. E aí tem a metodologia de fazer contagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, você vai falar aqui, olha, está no milho. Você fala assim, ó, se coletar 30 adultos por noite da vespa, né? 30 adultos da, da lagarta do milho por armadilha por noite, é hora de fazer o controle, tá? Então, nós estamos falando do levantamento populacional. Primeiro, eu preciso falar do levantamento populacional, para depois eu falar do controle. Mas como eu faço? O levantamento é isso. Uma das maneiras, eu coloco a armadilha e conto quantos insetos eu capturei à noite. Além do feromônio, que é a armadilha luminosa, a luz não atrai inseto, você instala uma luz na lavoura à noite. Aqui uma das recomendações, uma armadilha a cada 6, 10 hectares, você deixa lá à noite, e aqui o inseto cai nesse funil, ele é atraído pela luz, ele cai no funil, no outro dia você vem aqui e conta quantos insetos tem. Então, aí já tem o valor exato, né? Que o pessoal já da pesquisa já nos entrega isso pronto para nós. Ele vai falar assim, ó, se à noite você pegar 5 adultos numa armadilha dessa, é hora de você fazer o controle. Por quê? Se você pegar 10 adultos, já está no nível de dano. Ah, se eu peguei um adulto só, está no nível de equilíbrio, está tranquilo, tá? Então, você tem que colocar, fazer os levantamentos. E armadilha adesiva, né? Essas armadilhas, elas têm cor e adesivo. Alguns insetos, eles são atraídos pela cor amarela e quando entra em contato, ele fica aqui grudado, né? Então, vê aqui, por exemplo, parece-me ser um dentro de uma estufa e, e tomate, parece, não sei. Mas veja aqui, ó, por exemplo, aí você está procurando, por exemplo, esse inseto aqui é uma praga, ó. Então, você fala, ó, se tiver 10 desse inseto por noite por adesivo desse, é hora de você fazer o controle. Você vem aqui, conta. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem 20. Nossa, já passou da hora de fazer o controle, já estou no nível de dano, tá? É assim que faz o levantamento. Outro tipo de levantamento,
o exame da planta. O que é? Examinar a planta, ó. Além de você olhar, pegar a planta na mão, abrir a folha, procurar pragas, tá? É um outro jeito de fazer levantamento. Quando a gente faz levantamento na mão, a gente sempre leva uma escala. Por quê? Para não ficar uma coisa subjetiva. Cada um dá um valor. Então, existem escalas. Por exemplo, no milho, para avaliar a lagarta do cartucho, por nota. Nota 1, 2, 3 é nível baixo. Nota 4, 5, 6 é nível médio de lagarta. Nota 7, 8, 9 é nível de dano alto. Então, anda com uma escala dessa. Por quê? Pode ser que na minha lavoura tenha tanta praga que o normal dela seja essa nota 4 aqui, ó. E o meu vizinho nunca tem praga lá, pode ser que o normal para ele é nota 1. Então não pode ter assim, não, para mim isso está bom. Não, para mim isso aqui está bom. Não, mas para mim isso está bom. Então não pode ter essa coisa subjetiva. Então, para avaliar doenças e pragas, existem escalas. No caso de avaliação da planta, tá? Nós estamos falando lá das amostragens de contagem, aí tem as avaliações das plantas. No caso de avaliação de planta, tem as escalas para que padronize a leitura. Por exemplo, aqui, para examinar soja. Você olha aqui, você leva uma escala dessa, se tiver assim, 5%, se tiver assim, 15%, se tiver assim, 35%, se tiver assim, 45% de dano, tá? Então, você diz lá qual é o nível de controle, quando tiver 50% das plantas com 15% de ataque, é hora de 15% de dano na folha, é hora de fazer controle, tá? Então, são escalas. Uma escala famosa, para quem é da cana, no caso aqui, só o Alisson, mas uma escala famosa é essa escala aqui do professor Amorim, para identificar ferrugem da cana, que é um fungo na folha. Então, a pessoa leva uma escala dessa e ela olha a folha da cana e olha a escala e dá uma nota, que vai de 1 a 9. Por quê? É o que eu disse, tem pessoas que podem chegar lá e achar que isso aqui tá bom, onde eu estou com o cursor aqui. Pode achar que isso tá bom. E para outro, o bom é só isso aqui. Então não pode falar assim, não, para mim está bom e para mim está bom. Não. Tem uma escala onde não tem o para mim, é o que é. Né? Então você leva uma escala e dá a nota, tá? Então, o controle. Que hora que eu vou fazer o controle? Eu faço um monitoramento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, a outra etapa é eu fazer o meu controle. Primeiro, eu tenho que jogar lá na planilha, lá no primeiro eu tenho que conhecer para cada cultura, para cada lavoura. Eu não vou falar para cada lavoura, por quê? Porque eu vou voltar com esse assunto lá quando a gente estudar culturas anuais. Lá eu vou falar. Quando a gente estudar soja em culturas anuais, eu vou falar para vocês, professor, para fazer o controle da lagarta da soja, o nível de controle é tal. Quando a gente fizer a aula do milho, vou falar assim, para fazer o controle da lagarta do milho, o nível é tal. Então, aqui eu só vou dar um exemplo, mas o que é importante vocês saberem? Que para cada praga, para cada lavoura, tem o seu nível de controle, tá? Por exemplo, aqui, nível de controle da soja para fazer o controle de lagarto, 20 lagartos por metro, se for no período de emergência ou vegetativo. E se for percevejo? 2 percevejos por metro, se for no período de formação de vagem e enchimento de grão. Então, isso aqui é os níveis de controle. Se o problema for broca, 25 a 30% de plantas atacadas. Se o problema for o tamanduá ou a vaquinha da soja, um adulto por metro linear. Ou, se for no estágio V6, que vocês vão ver o que é isso, 2 adultos por metro linear, tá? Então, cada cultura, né? Repetindo, cada cultura, cada praga tem o seu nível de controle, tá bom? E aí entra propriamente os níveis de controle. Tá tranquilo aí, pessoal, até aqui? E aí,
Vocês estão aí? Legal, Ariane. Sim, professor. Legal, Cláudia. Beleza, Thalita. Obrigado. Então, vamos lá. Então, essa é a última parte da aula. Legal, Ana. Obrigado. Então, essa é a última parte da aula de hoje, que é entrar com o nível de controle. Então, ó, quais são as principais pragas? Como que eu faço o controle? Desculpa, quais são as principais pragas? Como eu faço o levantamento da praga? Aí eu tenho que identificar quais os níveis de controle daquela praga e os métodos de controle, tá? Que é a última fase que nós vamos falar. Então, são as 4 etapas que eu pedi que vocês escrevam aí bem grandão. Primeira etapa é identificação das pragas principais da sua lavoura. Segunda etapa, realizar o levantamento populacional. Terceira etapa, identificar qual o nível de controle, ou seja, quando eu tenho que fazer o controle. Eu tenho o levantamento populacional, só o levantamento não me diz nada, eu tenho que fazer o levantamento. O que é o levantamento? É aquilo lá, falou assim, ó, a minha lavoura hoje tem 2 pulgões por metro. Esse é o meu levantamento populacional. Aí eu tenho que saber o nível de controle, que hora que eu tenho que controlar. Se esses 2 pulgões por metro é hora de fazer o controle, eu estou em equilíbrio ou já estou no nível de dano, tá? Então, a terceira etapa é identificar o nível de controle. E, quarta etapa, utilizar um dos métodos de controle de pragas, tá? Então, a quarta etapa, utilizar um dos métodos de controle de pragas, né? Então, identifiquei a praga, fiz o levantamento populacional da praga, identifiquei qual que é o nível de controle daquela praga na minha lavoura, agora eu tenho que identificar qual o melhor método de controle daquela praga, tá? Que é o que nós vamos falar agora na última etapa. São diversos métodos, ó, tem 3, 6, 9, é isso? 3, 6, 9 métodos. E aí tem o método que integra todos esses outros, que é famoso, que vocês sempre vão ouvir falar, quando a gente falar de manejo de pragas, vocês sempre vão ouvir falar isso aqui, ó, MIP, manejo integrado de pragas. O que que é? É interagir todos esses métodos, não ficar nenhum só, não ficar sempre fazendo o mesmo método, sempre o mesmo. É mudar a metodologia de controle, tá? Vamos falar um pouquinho, rapidinho, de cada um deles, ó. Então, método de controle legislativo, qual é? Opa, um nome famoso aqui, ó, quarentena. O que é a quarentena? Quando traz um material, isso aqui é lei, tá? Isso aqui não é faz se quiser, não, isso é lei. Quando traz um material vegetal, primeiramente você tem que ter autorização, né? Você não pode pôr na mala e trazer. Você tiver autorização da vigilância agropecuária para trazer um material importado, agora qualquer um pode, eu posso? Não. A gente não consegue. Quem vai poder trazer uma planta de fora é algum pesquisador, pessoal do melhoramento genético, pessoal que está descobrindo alguma coisa nova e precisa trazer aquele material de fora. E quando esse material chega de fora, de outro país, ele tem que ficar em quarentena. Para quê? Se tiver alguma doença ou alguma praga que não exista no Brasil, esse material não pode entrar, né? Como você vai deixar chegar uma coisa de fora que não existe aqui no Brasil, a gente vai perder tudo, né? A gente vai perder a nossa lavoura. Então, Então, a lei obriga a fazer uma quarentena. O que é a quarentena? Você deixa isolado a planta dentro... Aqui tem uma foto. Isso aqui é uma quarentena, eu já volto para o slide. Isso aqui é uma quarentena, essas plantas estão em quarentena. Elas estão isoladas dentro de uma câmara de vidro, onde não entra e não sai ar. Por exemplo, a UFSCar traz bastante cana de outros países, e o que faz? Tem uma estação de quarentena que fica no município que chama Anhembi, perto de Piracicaba,
de Botucatu, aqueles lados ali, que é uma região, essa casa de vidro, não tem cana perto, nem pode, né? Você não vai fazer um teste para saber se tem praga numa planta no meio da plantação daquela lavoura, né? Eu digo assim, você não vai fazer isolamento da cana no meio de um canavial. Você vai fazer isolamento da cana no meio dos citros, no meio da pastagem, no meio de outra coisa. Por quê? Porque vai que tem alguma coisa aqui, você já diminui o risco que você não está perto daquela lavoura, né? Mesma coisa, você não vai fazer quarentena numa planta de citros no meio de um pomar. Você vai fazer a quarentena de uma planta de citros, numa casa de vegetação, numa casa de vidro, no meio de um canavial, porque se escapar alguma coisa dos citros, não pega na cana, geralmente, né? Então, quarentena é isso, é isolar. E tem outros tipos, né? Fumigação. Quando chega um container, faz fumigação. Fumigação é fumaça com produto químico, fumaça com inseticida, por exemplo. Tratamento a frio é menos empregado, mas que é colocar numa câmara fria, se tiver alguma praga, vai morrer ali. Tratamento é quente, é o contrário do frio. E radiação é utilizar produtos radioativos que matem se tiver alguma praga, alguma doença, tá? Então veja aqui, ó, fazendo uma fumigação no container chegando de outro país. Então aqui está aplicando fumaça com defensivo, com algum inseticida, algum produto que, caso esteja algum invasor no container, ele vai ser eliminado nesse momento. Métodos mecânicos de controle de praga, destruir uma praga, que jeito? Com a mão, com a enxada, apertando, catando, espremendo, método mecânico, né? Passando um arado, é mecânico, passando um arado na planta daninha, é um método mecânico, você está arrancando, passando uma grade na planta daninha, você está arrancando, então são métodos mecânicos de controle de praga. Método cultural. Soqueira é a brota da cana. Quando a gente falar de cana-de-açúcar, quem não está habituado com essa palavra aqui, soqueira é a brota, a brotação da cana. Então, por que método cultural? Por exemplo, quando você atrasa um plantio, quando você faz uma rotação de cultura, quando você utiliza uma muda sadia, você está fazendo um controle de pragas, né? Por quê? Você está dificultando a vida da praga, né? Opa, a praga ataca em março. Vou plantar em abril. Pronto, você enganou a praga. É um método cultural, né? Opa, todo ano, em março, eu planto soja. Opa, esse ano eu vou plantar milho, fiz a rotação de cultura, eu atrapalhei a vida da praga. Então, isso é um método cultural de controle. Método de resistência de plantas, existem plantas que são mais resistentes que outras, né? Não tem gente que não pega Covid, tem gente que pega facinho, tem gente que não pega um monte de até AIDS, tem gente que não pega e outros, né? Então, tem doença que por que é isso? É resistência genética. Eu não estou falando de transgênico, eu estou falando de resistência natural. Tem transgênico também, tá? Mas não só transgênico, quando eu digo de resistência de planta, resistência genética, resistência é, 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 da própria planta, né? Igual eu estou dizendo, tem gente que não pega Covid de jeito nenhum, e tem gente que pega e já morre em 2 dias, né? Então, é resistência genética. Então, o que a gente pode fazer? Se você sabe que na sua região tem determinado problema de ataque de uma doença, ora, usa uma espécie, uma cultivar, uma variedade que é resistente àquela doença, né? Para fugir, para enganar a doença. E aí tem as resistências genéticas com materiais transgênicos, né? Que fizeram a transformação genética e a planta se tornou resistente a determinada doença. Tem método de controle por comportamento. Por que comportamento? Como eu disse, ó, o feromônio para o besouro do migdolus. Você sabe qual que é o comportamento dele, que em novembro
ele faz uma revoada atrás das fêmeas. Então, se você coloca o atrativo sexual em novembro, você está utilizando o comportamento da praga, que é qual? De fazer a revoada em novembro atrás da fêmea, você está utilizando esse comportamento dele para ir lá colocar um feromônio sintético e atrair. Né? Aqui, ó, você sabe que tal praga busca a luz, a cor clara. Ora, você está aproveitando esse comportamento e fazendo controle. Tem praga, inseto, que busca luz. Ó, você está aproveitando esse comportamento para colocar uma luz e fazer o controle. Método de controle físico, fogo, água, isso é método de controle físico, né? Quando você podia colocar fogo na cana, você matava a cigarrinha, principalmente, né? A cigarrinha da cana sempre existiu. Por que hoje é o problema? Porque parou de queimar cana. Quando queimava cana, você queimava a praga. Você não queima mais cana, a praga está lá. Né? Mas, quando podia, ou em alguns casos, algumas lavouras ainda podem, até são obrigatórios, por exemplo, o green na laranja, isso é obrigatório, pôr fogo no pé. Então, é um método de controle físico, tá? Inundação. Por exemplo, você tem problema de formiga aqui para fora, a formiga não vai entrar aqui. Você colocou uma barreira física de água. Controle biológico, esse é o famoso, esse aqui nós vamos falar bastante nas outras aulas. Aliás, já alguns slides aqui. Controle biológico, a gente tem que se orgulhar, tá? Nós somos, o Brasil, campeão de controle biológico no mundo, damos um baile em todos esses países, eles vêm aqui aprender com a gente, principalmente na cana-de-açúcar, para controlar broca e cigarrinha, que são as duas principais pragas da cana, e a gente simplesmente é capaz de controlar as duas principais pragas de cana, que é uma das principais culturas do país, simplesmente sem aplicar uma gota de inseticida, somente através de controle biológico. Nisso nós temos que nos orgulhar que nós somos bons no tal do controle biológico. O que é o controle biológico? É o próprio inimigo da praga combater, matar e controlar, mantendo aquele nível de equilíbrio. Então, ao invés de se aplicar um inseticida para matar, você libera o inimigo daquela praga, o inimigo dela matar. Ou seja, um controle biológico, é um ser vivo matando o outro. É o predador matando a presa. É o parasita matando a presa. Por conta da cadeia alimentar, você está liberando o seu inimigo natural. Tá? Então, aí, nós já estamos indo para os finalmente, tá? Só mais um pouquinho de paciência aí. Aí nós temos controle biológico com parasitas e com predador. Qual que é a diferença? O parasita, ele mata o hospedeiro, mas para completar o seu ciclo. O que eu estou querendo dizer assim, ele não come, ele não se alimenta do seu hospedeiro. O parasita é aquele que fica ali junto, mas mantém o cara vivo até a hora que ele precisa, né? Por exemplo, ó, essa aqui é a broca da cana, a famosa broca da cana. Essa aqui é a cotésia, é uma vespinha. Então, sua lavoura de cana com certeza tem broca. Está no nível de controle? Vamos fazer o levantamento. Mas deu necessidade de fazer o controle? Geralmente dá. Você, ao invés de aplicar inseticida, você libera essa vespinha aqui. Tem a metodologia, na outra aula lá nós vamos ver. O que essa vespinha vai fazer? Ela vai sair procurando a broca. É a fêmea. Para quê? Pôr os ovos. Aqui, ó. O que ela está fazendo aqui, ó? Pondo os ovos, ovipositando na broca da cana. E o que vai acontecer com os ovinhos que estão aqui dentro da broca? Vão nascer, virar lagarta. Larvas. Essas larvinhas vão nascer todas aqui dentro da broca e vão estourar a broca, vão se alimentar da broca até elas irem para o lado de fora e ganharem vida, né? Então, veja que o adulto, a fêmea, colocou os ovos viraram larvas e as larvas que nasceram dentro da broca vão matar a broca. Então, isso é um controle biológico. E aí, para cada larvinha dessa aqui, vai nascer uma nova vespinha dessa aqui, que vai matar mais brocas, então assim vai completando o ciclo, tá? Então, cada uma dessa aqui, ó, se for fêmea, claro, quando ela for
pôr os ovos, cada uma dessa aqui vai atacar outra broca, que vai colocar mais um tanto desse de ovos, e aí vai fazendo o controle, mantendo o nível de equilíbrio da broca na cana. Então, o parasita é o que eu falei, ele não mata, ele não se alimenta, ele usa o hospedeiro para completar o seu ciclo. É diferente do predador. O predador é aquele que mata, que come, se alimenta, que come o indivíduo, né? No caso aqui nós estamos vendo isso. Então aí, ó, tem alguns exemplos, ó. É um parasita. Veja aqui, colocou os ovos aqui na lagarta e conforme esses ovinhos viraram pupa, mataram a lagarta. Diferente da joaninha, está comendo o ácaro. Então, a joaninha, no caso aqui, ó, é um predador. Esse inseto que colocou os ovos é somente um parasita. Ó, esse cara aqui é um predador, está comendo. É uma outra joaninha comendo um ácaro, uma aranha. Aqui é um parasita, é um fungo matando a cigarrinha. Então, a gente aproveita esses inimigos naturais para fazer o controle. Aqui, ó. Parasita, acotésia na broca. Isso é um predador, ó. O percevejo está sugando a lagarta. Ele está predando, ele está matando e se alimentando. Isso aqui é um predador, ó. Esses dois percevejos estão se alimentando desse besorrinho aqui. Aqui já é um parasita, ó. Veio algum inseto e se tiver alguém jantando e essa imagem for forte, você me perdoe, tá? Pode ser, essa imagem pode ser forte para alguns. Mas aqui, ó, vê que é um inseto, veio um outro inseto e pôs ovos em cima. Ué, a mosca, se sentar na ferida, nossa, não vai fazer igualzinho, né? A bicheira lá no gado, que a varejeira senta, coloca os ovos, vai nascer larva, vai acontecer igualzinho aqui no besouro, acontece com a gente. Se deixar sentar uma varejeira na gente, no cachorro, no animal, que eles fazem isso, põem os ovos, fazem a gente de parasita. Tá? A mesma coisa aqui, ó, colocou os ovos na lagarta, esse cara aqui já tá o predador, tá se alimentando. Ó, aqui, ó, um predador, tá se alimentando. Esse aqui já é um parasita, ó, um fungo que se alojou no cérebro do besouro. Não fala cérebro, fala cerebelo, inseto. Então, é um fungo que se alojou no cerebelo do besouro. O que esse fungo vai fazer? Ele vai crescendo até dominar todo o besouro e o besouro vai morrer. E qual é o parasita famoso nosso, né? O pernilongo, a Aedes aegypti, é um famoso parasita que está em casa todo dia, está um parasita lá voando, que é o nosso famoso besouro, tá? E aí, para ir terminando, método de controle autossida, o que que é? É criar macho estéreo através de manipulação genética ou radiação. Você torna, você não mata, você não pode matar, você tem que esterilizar o macho. Por que eu falo que não pode matar? Porque a fêmea, ela tem que, para ela completar seu ciclo e morrer, ela tem que fecundar, fazer o cruzamento, né? Então, ela se acasala com o macho, mas o macho é estéril. Então, ela acha que vai completar o ciclo dela, reproduzindo, mas não porque o macho que copulou com ela é estéril, né? Então, um dos métodos de controle é esse, criando esterilidade em machos. E aí, o controle químico, que é o assunto de uma aula inteira. A próxima aula, nós vamos falar de controle químico, que merece mais atenção, é o mais utilizado, é o que mais a gente tem a ter conhecimento, né, sobre o método de controle químico, que eu deixei agora pelo último slide, que é o assunto de uma aula exclusiva. E aí, o manejo integrado de pragas, tá? Esse é o último slide. O que é o manejo integrado de pragas? É utilizar todos os outros controles antes de ir para o químico. É um apelo acadêmico, ambiental, do pessoal da pesquisa, de tudo mais,
Obviamente que não é interessante para a multinacional, né? Vocês podem ter certeza que não foi nem uma das grandes empresas que nos ensinou a utilizar o MIP, né? Com certeza não foi. Porque se dependesse deles, já ia direto para o controle químico, né? Mas a ciência, a pesquisa, o meio acadêmico, pega em cima dessa tecla de fazer o MIP. O que é o MIP? É utilizar todas as formas de controle antes de ir para o químico, né? Por exemplo, vamos citar aqui, ó, você foi lá e fez uma catação com a mão e pegou todas as lagartas que você conseguiu catar. Aí você pôs fogo nas lagartas. Aí você atrasou o plantio para fugir da lagarta. Você pôs uma planta mais resistente à lagarta e liberou o inimigo natural da lagarta. Se nada disso deu certo e ainda continua dando nível de controle, você vai para o controle químico, né? Então, ó, você tentou mecânico, tentou físico, cultural, planta resistente, o controle biológico não funcionou, ainda está no nível de controle, você vai para o químico. É fácil? Sim, não é. Dá para fazer sempre assim? Não dá. Tem esse tipo de. Todos esses tipos de controle para todas as pragas, todas as culturas? Não tem. Então, o que eu estou querendo dizer? Que de vez em quando você tem que ir direto, de vez em quando, em alguns casos, de vez em sempre, em alguns casos é a única opção, fazer o controle químico de pragas, tá? Que eu não vou entrar as minhas opiniões pessoais, eu vou deixar para a próxima aula. Com relação ao controle químico e tudo mais que é necessário para os níveis de produtividade que a gente almeja, tá? Então é isso. Então o MIP é isso, utilizar os outros controles até chegar no controle químico. Pessoal, acho que tá bom, né? Por hoje, 9h30, a aula minha, a gravação não costuma passar de 1h30, hoje é 9h30, porque a primeira meia hora a gente estava aí se conhecendo, conversando, cada um falando um pouquinho aí, mas as minhas aulas ficam aí por volta de 1h30. Pessoal, é isso. Se ninguém tiver dúvida, eu agradeço, vou encerrar a gravação e a gente se encontra então na segunda-feira, 7h30, online novamente, e aí a gente combina.